seja bem-vindo a mais um episódio do Humanamente, uma série especial da TV Univap que está abordando diferentes transtornos mentais. Hoje a gente vai falar sobre o TAB, transtorno afetivo bipolar, e para isso nós convidamos a psiquiatra Natália Belsusarri. Natália, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, gente. Para a gente começar, o que é esse TAB e quais são as suas principais características? Bom, gente, então o transtorno bipolar hoje não se chama mais TAB, né? Mudou a nomenclatura, a gente chama de transtorno bipolar. E é um transtorno mental que é caracterizado por períodos de oscilações de humor, principalmente, né? Existem alguns subtipos que se diferenciam, mas basicamente seriam oscilações entre humor polarizado para hipomania ou euforia, a mania, e polarizado para depressão. E tem diferentes tipos, né? Qual que é a diferença entre o tipo 1 e o tipo 2 da bipolaridade? A gente, inclusive, tem mais tipos além do tipo 1 e do tipo 2, mas o que é classicamente ali mais comum das pessoas falarem é do transtorno tipo 1 e o tipo 2, né? O transtorno bipolar tipo 1, ele é um transtorno de humor que é caracterizado principalmente por episódios de mania. Esses episódios de mania são períodos de mais de 7 dias que a pessoa fica eufórica, com humor irritável, expansivo, com outros critérios associados, como diminuição da necessidade do sono, aumento de energia, irritabilidade, falta de concentração, de uma maneira tão prejudicial que pode chegar até culminar numa internação psiquiátrica. E a mania em si, ela é diferente do bipolar tipo 2, né? Ela tá no bipolar tipo 1 porque ela é muito grave, porque ela realmente traz muito prejuízo para a vida da pessoa. E aí o bipolar tipo 1, ele tem que ter um episódio desse, que é a mania, e pode ter hipomania, pode ter depressão, que seriam outros episódios do transtorno bipolar. Mas no bipolar tipo 1 é obrigatório ter esse episódio de mania. Mais grave. Que seria a apresentação mais grave, que geralmente leva a mais prejuízo, que leva à internação psiquiátrica. E aí o bipolar tipo 2 seria uma apresentação em que não tem a mania, que a gente tem episódios de hipomania, seria menos tempo, né, 4 dias no mínimo, de sintomas de aumento de energia, irritabilidade, falta de concentração, né? Tem todos esses critérios da mania, só que não chega a ter a gravidade, não chega a ter sintomas psicóticos que nem tem no bipolar tipo 1. E junto, no bipolar tipo 2, a gente tem que ter episódios de depressão, tá? Então tem gente no bipolar tipo 1 que não deprime, que fica só maníaco e fica eutímico, ou fica maníaco, eutímico e deprimido, né? Então, no caso do bipolar tipo 2, já não tem essa mania, mas tem que ter a depressão e tem que ter a hipomania. E você comentou também sobre outros tipos. Tipo 1 é o mais grave e conforme vai passando a gente não gosta de falar que é o mais grave, porque ele tem seus prejuízos e o 2 também tem seus prejuízos, cada um de uma maneira diferente, né? Mas digamos que a apresentação ela gera mais consequências no tipo 1. E aí, além desses dois tipos, a gente tem a ciclotimia, que seria um período de 2 anos ali que a pessoa não fecha critério nem para hipomania, nem para depressão, mas claramente tem um prejuízo, tem alguma coisa que leva a crer que ela é bipolar. Então é a pessoa que é ciclotímica, tem que tratar também. Né? Além disso, a gente tem transtorno bipolar induzido por medicação e outras substâncias, tipo drogas, né? E também tem o transtorno bipolar induzido por alguma condição médica. E quais são as causas desse transtorno? Bom, não existe uma relação causal direta no transtorno bipolar, tá? A gente fala mais de fatores de risco que muitas vezes contribuem e desencadeiam o transtorno de humor. Então, o primeiro fator de risco mais importante que a gente consegue perceber é a relação do histórico familiar. Então, quando existem pacientes que têm histórico de familiares com transtorno bipolar e esquizofrenia, a gente percebe que essa herdabilidade é muito grande. Então, tem outros familiares, principalmente de primeiro grau, que vão passando essa genética para os seus filhos, mas não necessariamente expressam a doença.
Sim. Tá? Então, esse filho, inclusive, pode passar para um neto não tendo a doença em si. Então, não é causa, né, exatamente genética, porque não necessariamente ela recebe o gene e expressa a doença, mas a gente vê que é um fator de risco muito grande. Não somente isso, né, isso é o mais importante, mas existem outros fatores que contribuem muito para o desencadear da doença, que seriam o uso de substâncias, a ter algumas condições médicas que podem propiciar uma abertura de um quadro, uso de medicações que às vezes também contribuem, e outros gatilhos estressores do dia a dia. Vou dar um exemplo do tipo, que é muito comum a gente ver em hospital psiquiátrico. Uma perda familiar muito importante, uma figura de apego. Por exemplo, morreu um pai, morreu uma mãe, teve um trauma muito intenso na infância, na adolescência, que muitas vezes desencadeia um primeiro quadro maníaco ou depressivo. É interessante também, para quem não conhece sobre o assunto, dar até uns exemplos do que seria um exemplo de mania, por exemplo. Um exemplo de mania clássico, que é o que a gente costuma ver assim, em hospital psiquiátrico, na emergência psiquiátrica, é um período ali que a pessoa, no mínimo, né, no mínimo e no máximo é o limite, o céu é o limite, né, de 7 dias da pessoa sem dormir, não se sentindo cansada, às vezes dormindo assim 2, 3 horas por noite apenas, e ficando cada vez com mais energia, com comportamento inadequado, com comportamentos de risco, muita impulsividade. Então, às vezes a pessoa não usava droga e aí, num episódio de mania, começa a usar droga. E essa privação de sono, esse aumento de energia pode tomar uma proporção tão grande que ela começa a alterar toda a sua percepção, do ponto de vista de ficar até psicótica, né? Então começa a ter vivências espirituais, começa a ter vivências místicas, ouvir vozes, ver vultos, sentir que recebeu um chamado de Deus, né? Que é bem clássico esse delírio místico no transtorno bipolar tipo 1. E chega a desorganizar muito o comportamento. Sim. Fica completamente confuso, perde noção do tempo, do espaço, chega a ter pensamento suicida, ou às vezes não é nem uma vontade de morrer, mas recebe uma voz que diz que ela precisa se matar, né? Extremamente perigoso. Né? É extremamente perigoso. Como que é feito o diagnóstico e quais são os profissionais, né, que podem diagnosticar? Bom, assim, esse diagnóstico de transtorno bipolar é um ato médico, né, do psiquiatra em si. Então tem muito psicólogo que não se envolve nisso, mas muitas vezes a psicologia contribui muito para que a gente consiga fazer um diagnóstico. Mas o diagnóstico em si, ele é médico, da parte da psiquiatria, que a gente tem que respeitar ali os critérios do DSM-5, que seria um guia, né, referente aos sintomas, o tempo de duração dos sintomas, que leva a gente a fazer um diagnóstico. Então, geralmente é o psiquiatra mesmo, tem neuropsicólogos que ajudam bastante, que têm conhecimento também, mas é mais da parte da psiquiatria mesmo. Tem alguma idade, assim, em que esse transtorno começa a se manifestar? Olha, a apresentação, ela é muito variada. No caso do transtorno bipolar tipo 1, a gente consegue ver casos de pacientes desde criança apresentando sintomas, até psicóticos, assim, quadros graves. Mas, estatisticamente, o comum do transtorno bipolar tipo 1 é abrir ali no início da vida adulta, lá pelos 18 anos, um primeiro episódio ou maníaco ou depressivo. E no bipolar tipo 2 é um pouco mais tarde, em torno dos 25 anos, e geralmente episódios depressivos. Só que, ainda assim, como o transtorno bipolar é um diagnóstico bem difícil até para o psiquiatra, né? Às vezes gera confusão, a gente não consegue fechar critério de tudo ainda no começo. Às vezes demora de 6 até 10 anos para uma pessoa que teve depressão ser diagnosticada como bipolar. Mas não é nem porque, às vezes é por ignorância do profissional, né? Porque ele não avaliou direito, mas é porque o tempo, a gente precisa de tempo no transtorno bipolar para ir desenvolvendo os episódios, né? Sim, até para ter certeza, né? Tem uma questão também que é a seguinte, uma pessoa que é bipolar, ela sempre vai estar em algum episódio de bipolaridade ou ela pode se estabilizar de alguma forma? Não, ela pode sim estabilizar, né? É que assim,
existem gravidades e gravidades, né? Tem pacientes que muitas vezes fazem um tratamento, conseguem encontrar uma fórmula ali medicamentosa que estabiliza muito bem, que tem boa resposta, que faz ali também outras terapias não farmacológicas, tipo psicoterapia, atividade física, acompanhamento nutricional, que favorece para que ela fique estável. E aí ela não fica ali entre um episódio de mania, de depressão, de hipomania. Ela fica eutímica. Mas ela deixa de apresentar características ou... Deixa. Na eutimia, normal, uma vida normal, sem intercorrências do ponto de vista ali da depressão e da hipomania. Mas o desenrolar da doença, naturalmente, ela é oscilante, né? É muito difícil uma pessoa passar muito tempo estável. Às vezes, medicada, ela instabiliza. E quais seriam as consequências quando o tratamento não é feito, não é diagnosticado? O que pode causar para essa pessoa? Os transtornos bipolares são inúmeras mesmo. Dependendo da gravidade do transtorno, a gente tem problemas mais sérios ou não, né? Então, basicamente, os âmbitos dos problemas que a gente identifica é mais pessoal, social e laboral, né? Então, muitas pessoas nesses episódios se incapacitam do trabalho, têm que parar, perdem emprego, brigam, né? Geram discussões e ocorrem muitos rompimentos de relacionamento nesses períodos, né? Existe muita instabilidade no contexto familiar, se é um paciente que tem filhos, né? Gera muita repercussão para os filhos também. E também, não somente essas repercussões, existem outras super graves, né? Por exemplo, a impulsividade ser tão grande da pessoa tentar suicídio ou tentar homicídio, né? Então, já vi pessoas que têm uma desorganização tão grande, ela não está se situando do que está acontecendo, está delirante, está psicótica, mães pós-parto que já machucaram filhos também, né? Ou tentaram algo contra a criança. Não raro, assim, isso acontece. Mas é aí que tá. Para uma pessoa que não foi diagnosticada ainda, nem imagina, existem alguns casos, assim, pequenos que pode ser que diagnostique bipolaridade? Sim, temos muitos. Eu acho que essa é a maioria dos casos, é o que mais aparece no consultório, né? Quando é muito grave, fica fácil da gente diagnosticar, fica fácil de intervir, a gente consegue dar condutas ali de uma maneira mais incisiva. Mas quando é tênue, é o que eu falei para você, é o caso muitas vezes da ciclotimia. Não fecha critérios para depressão, nem para hipomania, e fica por um tempo arrastado assim, tendo prejuízos. E aí a gente consegue sim fazer um tratamento para que essa pessoa se estabilize, mesmo sem ela fechar critérios. A gente fica com aquela dúvida, fala para o paciente, tá com cara disso, talvez sim você seja bipolar, e a gente não pode deixar de tratar por conta disso. Essa é a grande maioria dos bipolares ali tipo 2, que muitas vezes passam a vida inteira com depressão, tratando com antidepressivo, a coisa não melhora. E aí, quando se abre os olhos para uma possibilidade de ser bipolar, aí a gente usa um tipo de medicação diferente e melhora muitas vezes a qualidade de vida dele. Sim, não pode descartar a possibilidade, né? E pra gente finalizar, então, Natália, quais são os tratamentos para bipolaridade? Bom, de tratamentos, primeira linha sempre são as medicações que são estabilizadores de humor. Né? Então, dentre elas, a gente encontra o lítio, que é a primeira linha de tratamento. Existem os anticonvulsivantes também, tipo o ácido valproico, valproato de sódio, lamotrigina, carbamazepina, que são medicações que esse grupo funcionam tanto para mania como para episódios depressivos. Associadamente, a gente pode usar também como estabilizador de humor os antipsicóticos, que não necessariamente ficam todo o tratamento, os estabilizadores sim, costumam ficar, né? E em última instância, terceira, quarta linha de tratamento, a gente usa os antidepressivos
porque são medicações que instabilizam muito. Então a gente tem que tomar cuidado, né? A depressão do bipolar não é uma depressão normal. É uma depressão diferente que não pode usar somente o antidepressivo. E muitas vezes chega no psiquiatra assim, né? Usando só antidepressivo e mal. Quando a gente usa estabilizador de humor, aí melhora. Sim. Bom, Natália, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Obrigado você também que nos acompanhou até aqui. Esse programa completo vai ficar salvo no nosso canal do YouTube. E não se esqueça de acompanhar a TV Univap nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e também no Instagram, @TV Univap. Até a próxima!